Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Arthur, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é a continuação do estudo da circunferência. Hoje vamos estudar arco, ângulo central, ângulo inscrito e potência de um ponto em relação a uma circunferência. Então aqui, medidas de arcos na circunferência e o ângulo central. O arco é esse que está em vermelho destacado, quando eu pego de um ponto até o outro, certo? Esses dois pontos poderiam estar em qualquer outro lugar. E o ângulo central é quando eu ligo esses dois pontos bem no centro da circunferência e eles formam um ângulo. Então esse primeiro slide é só para identificar o que é cada coisa. Aí a medida do arco também é em graus, igual à medida do ângulo. Aqui, sempre o nome do ângulo, como tem 3 letras, sempre a letra que vai no meio é essa letra que está no ângulo. Então o ângulo, o vértice dele que está no O, certo? Então ele vai aqui no meio, sempre com esse acento aqui. A medida em graus de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente a ele. Então, por exemplo, ó, o ângulo central aqui é 60 graus, então a medida do arco AB também vai ser 60 graus. O arco, nós pegamos as duas letras que ele é formado e colocamos um pequeno arco aqui em cima. Ângulo inscrito. O ângulo inscrito está bem em cima da circunferência. Ele não está no centro. Tá? Ele está aqui encostado na circunferência. Ele poderia estar em qualquer lugar aqui também. E a abertura também poderia ser qualquer tamanho. A nomenclatura é a mesma, né? O vértice dele está na letra V. Então ele vai ficar no meio e o acento vai ficar no ângulo do meio, na letra do meio. Agora tem uma relação entre as medidas, entre o ângulo central e o inscrito, certo? Esse ângulo inscrito, ele é a metade do tamanho do ângulo central. Então dá para guardar isso, eu faço o seguinte, eu vejo que ele é menor. Ele sempre vai ser menor que o ângulo central. Então aqui só para guardar, ó, se ele é menor, eu coloco que ele é metade. Então a teoria é essa. Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central, que também é metade do arco. Porque o arco é o mesmo valor do ângulo central. E agora, se o exercício der primeiro o ângulo central ou o arco, eu sei que ele é o dobro, como ele é maior, ele é 2 vezes o ângulo inscrito. Então é só multiplicar por 2. Com o número vai ficar mais fácil entender isso aqui. Por exemplo, calcule o valor do arco AB. Eu quero esse valor aqui, certo? Eu tenho um ângulo inscrito de 31 graus. Então eu sei que esse arco AB é 2 vezes 31. Então é só fazer essa conta, 2 vezes 31. Não é fácil? Então arco AB é igual a 62 graus. Outro exemplo, calcule o valor do ângulo AVB, sabendo que o arco AB mede 140. Então, AVB é esse ângulo aqui. O arco vale 140. Tá vendo que esse ângulo é sempre menor? Então, eu divido 140 por 2. Então, AVB, 140 dividido por 2, que vai dar 70 graus. Então, essa matéria é só saber quando faz vezes 2 e quando divide por 2. Exercício. Considerando que o ponto O é o centro de cada circunferência, determine o valor de alfa nas situações a seguir. Então, item A. Aqui o ângulo central é 110. E o alfa, que nesse caso é inscrito. Então, o alfa vai ser 110 dividido por 2. Sempre que o ângulo for inscrito, estiver aqui, eu vou dividir o ângulo central por 2. Então, 110 dividido por 2, 55 graus. É só isso a matéria. Isso aqui é mais tranquilo. Agora, esse caso aqui. O alfa
também é um ângulo inscrito. Está aqui encostado, né? Então, o alfa vai ser 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 dá 40. Agora aqui, o alfa é o ângulo inscrito e aqui, ó, o arco está bem no meio da circunferência. Se uma circunferência inteira é 360 graus, a metade da circunferência é 180. Então, esse ângulo aqui, que não foi dado, é 180 graus, porque está bem no meio da circunferência. Passando pelo centro, né? Então, a média é 180. Então, alfa vai ser 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90 graus. Agora aqui. Tá vendo que o alfa, se eu prolongar esse lado aqui, não tem nenhum ângulo. O único ângulo que eu tenho é esse. O que eu posso fazer é passar um traço aqui, ó, ligando, formando um triângulo. Porque eu tenho o valor desse ângulo, eu consigo achar o valor do ângulo central, sendo que eu tenho esse ângulo de 50. Certo? O O, como ele é o centro, ele é o raio. Se eu ligar daqui até aqui é o raio. Então, esse lado tem o mesmo tamanho que esse lado, porque os dois são um raio, né? Então, esse tamanho é igual a esse tamanho. Quando isso acontece, esses dois ângulos também têm o mesmo valor. Eu vou chamar esse aqui de beta. Se esse aqui é alfa, esse tem o mesmo valor também é alfa. Certo? Vou frisar. Só vale o mesmo tamanho o ângulo quando os dois lados têm o mesmo tamanho. Então, esses dois ângulos aqui têm o mesmo valor. Então, vamos encontrar o beta. Eu conseguindo o valor do beta, eu consigo o valor de alfa, porque isso aqui é um triângulo. Então, o beta vai ser 2 vezes 50. Certo? Então, beta é 2 vezes 50, que vai dar 100. Agora, para achar o alfa, eu uso aquela propriedade do triângulo. Se eu somar os 3 ângulos do triângulo, vai dar 180 graus. Então, vai ser alfa mais alfa. Esses dois ângulos mais beta, que é 100, vai dar 180 graus. Então, alfa mais alfa, 2 alfa. Esse 100, passei para o lado direito do sinal de igual. Conta de mais ficou conta de menos. Então, o que foi feito? Alfa mais alfa, 2 alfa. E esse mais 100 veio para o lado direito como menos 100. Então, 180 menos 100 vai dar 80. Agora eu pego esse 2 e passo embaixo do 80. Então, alfa é igual a 80 dividido por 2, que vai dar 40. Então, achamos o valor de alfa. Agora, última parte da aula, potência de um ponto em relação a uma circunferência. Essa potência de um ponto é quando tem o cruzamento de duas cordas. Relembrando, né, corda é quando eu pego de um ponto até o outro na circunferência, passando pelo meio dela. Então, eu tenho essa corda AB e essa corda CD. Aqui está circunferências de tamanhos diferentes e cordas em posições diferentes para mostrar que não importa o tamanho da circunferência e não importa a posição das cordas. O importante é que elas se cruzem. Vai valer essa propriedade aqui, essa formulinha, que é essa medida, ó, PA, essa medida aqui, esse tamanho. PB é esse tamanho aqui. Então, esse tamanho vezes esse, ou seja, os tamanhos que estão na mesma linha. Fica fácil guardar porque eles estão na mesma linha. Vai ser igual esse tamanho aqui, PC, vezes esse tamanho PD, que também está na mesma linha. Certo? Não importando a posição das cordas e não importa o tamanho da circunferência, que isso aqui vai valer. Então, exercício. Determine o valor de x nas circunferências a seguir. Tem A.
Então, vai ser esse tamanho aqui, ó, 2 vezes esse tamanho x. 2x é igual a esse tamanho aqui, 3 vezes esse aqui, 5. 3 vezes 5. Então, ó, na mesma linha, 2 vezes x, 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Passo o 2 para o lado direito, dividindo. 15 dividido por 2, 7,5. Então, acabou o item A. É só isso. Item B. Então, vai ser esse tamanho aqui, x, vezes esse tamanho, 4x menos 1. Tem que colocar entre parênteses, porque são dois termos aqui. É igual a 3x vezes esse tamanho aqui, x mais 1. Certo? Agora aqui, como está entre parênteses, né? Tem que fazer a distributiva. Esse com o primeiro e esse com o segundo. Aqui é a mesma coisa. Esse com esse e esse com esse. Vou colocar organizado aqui. Ó, coloquei um aqui para ajudar na conta. Antes da letra, aqui não tem nada, eu coloco um. Aqui também. Então, o que foi feito? Ó, seguindo a seta. 1x vezes 4x. Tá aqui. 1x vezes menos 1. Menos 1x. Certo? Foi feita a regra de sinal. Mais com menos na multiplicação é menos. Igual, copiei. 3x vezes 1. Coloquei aqui. 3x vezes 1x. Tá aqui. E 3x vezes 1. Agora vamos resolver. 1 vezes 4 dá 4 e x vezes x dá x ao quadrado. Menos 1x. Aqui, 3 vezes 1, 3. X vezes x, x ao quadrado. 3x vezes 1, 3x. Agora eu vou passar, aqui, perceberam que é uma equação do segundo grau. Eu vou passar tudo do que está do lado direito, do igual, eu vou passar para o lado esquerdo. Então, ó, esse 3x² que estava com sinal positivo, passei ele para o outro lado com sinal negativo. É positivo, não tem sinal, é positivo. Esse menos 1x, apenas copiei, não troquei o sinal dele, porque ele não trocou de lado, eu só copiei. E esse mais 3x, como é positivo, ficou negativo aqui. Como saiu tudo, não tem nada desse lado, é igual a zero. Agora eu vou fazer as contas com as letras exatamente iguais. Então, vou fazer aqui, tem um expoente 2. Então, vou fazer a conta entre o 4x² e o 3x². E eu não posso misturar a conta. Eu não posso fazer esse x² com esse x. A letra tem que ser igualzinha, certo? Inclusive no expoente. Então, aqui é uma conta simples. 4 menos 3 dá 1. 1x². E aqui, devo 1x. Estou devendo 1x no banco. E gasto 3x. Então, eu tenho duas dívidas. Então, eu vou dever 4. Aí caiu numa equação de segundo grau. É bom que dá para dar uma revisada. Então, quando a equação, nesse caso aqui, ó, não tem o número, coloco o x em evidência. Coloquei o x em evidência. Agora, no parênteses, ó, tirei o 2 e aqui tirei o x. Tirando o 2 aqui fica x, tirando o x aqui fica 4. Então, aqui são dois números. Ó, enxergo o x e o x menos 4 como dois números. E esse número vezes esse tem que dar 0. Para acontecer isso, um dos dois tem que ser 0 ou os dois tem que ser 0. Então, aqui já sai direto que é 0. Sempre esse x aqui fora, ou a letra aqui fora, vai ser 0. Agora eu vou pegar aqui dentro o x menos 4 e vou fazer igual a 0. Passo o menos 4 para o outro lado, né? O sinal era negativo, fica positivo. Isso aqui a gente não vai pegar, porque é um tamanho, né? Dá para ver na figura que não vai ser 0. Então, o valor lá do x vai ser igual a 4. Então, a aula vai até aqui.
Muito obrigado. Não esqueçam de fazer atividades. Bons estudos e fiquem com Deus.